A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição, gerindo as emoções em tempos adversos. O objetivo da reflexão bíblica de hoje é conscientizar da necessidade de se gerenciar as emoções e de que o ímpeto humano pode destruir a vida de uma pessoa, como também compreender como Jesus gerenciou bem, de forma positiva e proativa, suas emoções. Aproveite aí para você se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Assista o vídeo até o final e deixe aí o seu like ou o seu dislike, como também os seus comentários. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, ajude a palavra de Deus explicada à luz do contexto bíblico geral chegar a muitas outras pessoas. O texto de referência está em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, onde está registrado que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo e a forma como tudo aconteceu. O versículo do dia é Provérbios, número 16, verso 32, que diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa, em seus comentários, ele aconselha dizendo: diante das dificuldades, mantenha o foco, o equilíbrio, a fé e a ousadia em Cristo. As pressões dos ambientes corporativistas, nos quais as pessoas são quase que forçadas a tomar ou deixar de tomar decisões com base apenas na forma como a sociedade em geral pensa, aceita ou rejeita, dentro aí do padrão insano do sistema mundano, no que diz respeito à estética física, às ideologias, os interesses pessoais escusos ou até mesmo de necessidades reais que precisam ser satisfeitas, tem levado a humanidade ao limite emocional, provocado estresse, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, pânico, depressão e muitos outros problemas psicossomáticos. Tudo fruto da ausência de controle, da ausência de gerenciamento emocional por parte das pessoas. Como exemplo por excelência a ser observado e seguido, Jesus deixou importantes lições quanto ao gerenciamento das emoções nos momentos de crise, de traições, de abandono e de extrema dor. De acordo com o pastor César Rosa em seus comentários, gerenciar os nossos sentimentos é uma questão de sobrevivência. A exemplo que pode ocorrer com quaisquer pessoas, que pode ser conduzida por Deus a momentos de aflições, de tentações e de crises, com o objetivo de gerar amadurecimento e aprovação, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado e aprovado. As debilitações físicas e a vulnerabilidade emocional fizeram com que Jesus fosse testado ao máximo do seu limite humano, pois uma pessoa com fome e com sede, ela tem prejudicado a sua capacidade de raciocínio e também de tomada de decisões. A seu favor, Jesus tinha o fato de que ele estava há 40 dias de jejum, de separação em propósito diante de Deus. Esse fato fez com que Jesus ele se encontrasse forte espiritualmente. Por si só, essa realidade evidencia que, ainda que com a capacidade de raciocínio lógico lento, por estar comprometido pelas adversidades momentâneas, estando forte espiritualmente, uma pessoa ela consegue se manter equilibrada emocionalmente, ela consegue manter equilibrada espiritualmente, consegue superar as debilitações físicas e emocionais, consegue perceber que as recompensas oferecidas pelo inimigo, pela natureza humana tendente ao pecado, são laços e porta aberta para a destruição da comunhão com Deus, consegue perceber que as lutas e as adversidades momentâneas, ainda que aleguem no seu limite, não são para comparar com a glória que há de ser revelada por meio da ação divina no cristão. Consegue ainda manter equilibrados seus sentimentos bons ou ruins, suas emoções geradas por momentos de alegrias ou de tristezas, suas fobias e seus possíveis traumas. Na forma como o termo deserto ele aparece no contexto bíblico, tanto como verbo quanto como substantivo, ele dá a ideia de lugar de solidão, despovoado, devastado, desolado, abandonado ou não cultivado. Geralmente, os lugares desertos têm temperaturas elevadas ao ponto de fazer com que a pessoa exposta por longo período nele tenha aí miragem, tenha visão distorcida da realidade, podendo também provocar confusão mental e emocional. Essas características do deserto e os sintomas que as pessoas sentem ao ser exposta a um deserto causticante apontam para situações de escassez, dificuldade e falta de recursos básicos para a sobrevivência ou subsistência.
Junto das condições desfavoráveis do deserto que Jesus se encontrava, estava a fome e a sede provocadas pelo longo período de jejum. Do ponto de vista humano e também do inimigo, eram as condições ideais para o inimigo tirar proveito e levar Jesus a ser seduzido pelas recompensas oferecidas como forma de se livrar das adversidades pelas quais Jesus passava. No cuidadoso registro feito por Mateus, em nenhum momento Jesus murmura contra Deus por ter sido levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus se mantém resiliente, convicto de que deve preservar seu relacionamento com Deus dentro do padrão sagrado que ele havia aprendido. Jesus se manteve vigilante e sensível para ter discernimento das astutas ciladas do inimigo que estava se utilizando aí de textos sagrados isolados na tentativa de confundir Jesus. Jesus teve a serenidade e a tranquilidade para confrontar o inimigo e vencê-lo, se utilizando de forma apropriada e contextualizada das Escrituras Sagradas. O tempo de aprendizado que Jesus passou sendo instruído na sua formação religiosa, na construção da sua base de fé em Deus, ao ponto de ele, com apenas 12 anos, impressionar os doutores da lei no templo, bem como o período de preparo que Jesus passou em jejum, o habilitou a ter serenidade e propriedade para manter estabilizadas suas crenças funcionais, representadas pelas verdades divinas absolutas que estavam internalizadas em seu coração. A exemplo de Jesus, cada cristão precisa se preparar de forma antecipada e preventiva para estar pronto nos momentos nos quais Deus permitir que ele passe, que ele seja envolvido em circunstâncias adversas para ter trabalhado as suas emoções e para que se comprove de fato a sua fidelidade ou não a Deus. Muitos têm perdido a chance de consolidar suas conquistas, tendo em vista que o desequilíbrio emocional desestabiliza suas convicções cristãs, levando a pessoa a agir em desconformidade com o padrão bíblico para o comportamento de um cristão genuíno. Outros, por estarem desequilibrados espiritualmente, pela ausência de uma vida pautada nos ensinos bíblicos, pela falta de uma vida de oração e de consagração através de jejuns, acabam colocando tudo a perder, já que a falta de solidez espiritual compromete a estabilidade emocional, a lucidez mental e as convicções cristãs. Há um ditado popular que diz que, por vezes, o pior inimigo de uma pessoa é ela mesma. De acordo com o cientista Daniel Goleman, cada pessoa precisa se esforçar para conhecer suas próprias emoções, manter o controle sobre elas, deixar de aguardar motivações externas e se automotivar a partir aí de suas convicções pessoais, a partir das verdades absolutas, internalizadas e cristalizadas em seu caráter cristão, alicerçadas nos princípios bíblicos, também no jejum e na oração. Deve ainda criar empatia com as outras pessoas, procurando perceber como se sentiria caso estivesse aí nas condições e circunstâncias experimentadas por outras pessoas. E deve saber também se relacionar interpessoalmente ao invés de se isolar das outras pessoas. Se uma pessoa deixar de gerenciar a si mesma, gerenciar seus sentimentos e suas vontades a partir desses 5 pilares básicos da inteligência emocional, de fato ela será a sua maior inimiga, pois ela dará munição aos inimigos externos para terem vantagens na luta por destruí-la. Veja os confrontos aos quais o inimigo expôs Jesus. O inimigo questionou sua origem, sua filiação, tentando fazer aí Jesus provar que de fato e de direito ele era filho de Deus. O inimigo colocou em xeque o dever de Deus em proteger Jesus, querendo sugerir que o fato de ele estar com fome e com sede fosse uma falha divina em prover o básico para a sua sobrevivência. O inimigo estimulou Jesus a dar vazão à natureza humana e a focar no status elevado, na fama, no sucesso humano, nas riquezas materiais e nas glórias do mundo humano. Para o inimigo, a questão nunca foi e nunca será o que ele vai expor de forma clara, mas o que está aí camuflado por trás de seus intentos malignos. Portanto, quanto à tentação de Jesus pelo diabo, a questão não era Jesus provar que ele era de fato filho de Deus, que ele poderia confiar que Deus iria suprir suas necessidades e nem que o foco de Jesus não estava na fama, no sucesso ou na riqueza. O diabo ele tinha convicção, ele tinha certeza quanto a essas questões, mas o que de fato o diabo queria era que Jesus satisfizesse seus caprichos
e deixasse caracterizado que Jesus haveria ou teria se submetido a ele, que Jesus teria lhe obedecido, se submetendo a atender os seus pedidos. Portanto, fique atento, pois o inimigo ele vai querer aí confundir a sua mente com questões maquiadas que escondem sua verdadeira intenção de te fazer submeter aos seus caprichos e ser destruído por sair fora da vontade de Deus. Como Jesus estava em harmonia interna com ele mesmo e vigilante, tendo em vista a base sólida de suas convicções pessoais, sua dependência de Deus e sua vida de consagração e de preparo espiritual, o pior inimigo do ser humano chamado Jesus nunca foi ele mesmo, nunca foi algum tipo de crença disfuncional ou de vínculo deficitário internalizado eventualmente por Jesus, mas o seu pior inimigo foi o diabo, que foi vencido por Jesus por ele ter conseguido gerenciar suas emoções, sua lucidez, sua calma, pensar, raciocinar, permanecer na dependência de Deus Pai e responder de acordo com o que havia aprendido nas Escrituras Sagradas. Para o escritor motivacional Augusto Cury, os sofrimentos experimentados por Jesus, em vez de abatê-lo, expandiu sua inteligência. As perdas, em vez de destruí-lo, refinaram-lhe a arte de pensar. As frustrações, em vez de desanimá-lo, renovaram as suas forças. Fica claro que o mundo é feito de oportunidades e a forma como a pessoa ela aproveita as oportunidades fará a diferença positiva ou negativa em sua vida. A segunda prova de fogo pela qual as emoções de Jesus foram submetidas e que deu mais uma oportunidade de Jesus gerenciá-las em meio às adversidades foi na noite da sua prisão lá no jardim do Getsemane, cujo significado do termo é prensa de azeite. Novamente, Jesus conseguiu gerenciar suas emoções ao ponto de conseguir orar de forma lúcida, resiliente e confiante em Deus Pai. O pastor César Rosa, ele traz em seus comentários que, de acordo com o dicionário, a angústia é a junção de questões emocionais e físicas que podem até mesmo paralisar a pessoa diante de desafios intensos. Jesus, na condição de um ser humano comum, ele disse aos seus discípulos que a sua alma ela estava cheia de tristeza até a morte. Fique implícito aí no texto que Jesus ele chegou a pensar em retroceder da sua missão, pois por 3 vezes Jesus ele orou dizendo aí, desejando que, se fosse possível, Deus Pai passasse dele o cálice, o sofrimento na cruz ao qual ele teria que se submeter. O evangelista Marcos ele reforça o fato de Jesus ter se angustiado de uma forma muito intensa ao ponto de sentir pavor. O evangelista Lucas ele registra que a situação aflitiva foi tão intensa no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, que ocorreu no corpo físico de Jesus o que a ciência denomina de hematitrose. A condição de extremo estresse físico e psicológico fez com que os poros da pele de Jesus se abrissem e Jesus suou sangue ao ponto de escorrer e gotejar no chão. Ainda assim, Jesus conseguiu gerenciar as suas emoções, manter equilibradas suas convicções, se preservando assim no centro da vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus era a sua melhor escolha. Os relatos bíblicos eles sugerem que o inimigo ele tentou angustiar Jesus ao extremo do que um ser humano comum pode suportar, na tentativa de matá-lo antes de ele passar pela cruz, ou de fazer Jesus retroceder da sua missão de redimir a humanidade. Caso isso viesse a ocorrer, ficaria caracterizado que Jesus teria falhado por não conseguir superar ao máximo a angústia em seu corpo humano e fracassado na sua missão de redimir a humanidade por meio da sua morte na cruz. Ao gerenciar bem suas emoções, Jesus se manteve sereno, lúcido e centrado nos propósitos de Deus para a vida humana. Ao orar de forma resiliente para que a vontade de Deus fosse preservada quanto à sua vida e na sua vida, Jesus ele não apenas se dispôs a ser resiliente e a encarar a cruz como a sua missão principal, mas também Jesus permitiu que Deus Pai lhe desse as condições físicas e emocionais necessárias para que ele pudesse superar a angústia mortal que tomara conta da sua alma. A vontade de Deus Pai para Jesus, como ser humano comum, como ele se tornou, também era que Jesus conseguisse superar todas as adversidades e todos os limites humanos para se habilitar a ser o sumo sacerdote capaz de se compadecer das fraquezas dos seres humanos. Pois Jesus, como ser humano comum, em tudo ele foi tentado, em tudo foi provado, enfrentou a solidão, experimentou traições mesmo de pessoas íntimas,
superou o desânimo e todas as angústias no mais alto nível, sem retroceder, sem errar o alvo, sem perder o foco de sua missão, sem entristecer o Espírito Santo, sem ferir a santidade de Deus, sem pecar. O pastor César Rosa, ele frisa em seus comentários que Jesus nos ensina que nos momentos de extrema angústia, precisamos buscar a face de Deus e nos alimentar da confiança em Deus Pai, que detém o controle de todas as coisas. Devemos ter a mesma convicção do salmista de que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando você estiver vivendo aí os limites das suas emoções, controle seu ímpeto, refreie-se, controle seus sentimentos, suas emoções e deixe de fazer quaisquer coisas das quais você futuramente irá se arrepender. Pare, respire e observe. Dê tempo para que o seu cérebro se oxigene, para somente depois dar uma resposta a alguém, tomar ou deixar de tomar uma determinada atitude. Observando ainda o exemplo de Jesus, nem mesmo a dor da cruz tirou o foco de Jesus. Ainda que a morte de cruz fosse o pior tipo de morte que um ser humano poderia ser submetido, Jesus tinha a firme convicção de que a vontade de Deus Pai era boa, era agradável e perfeita. Por isso, nada o fez perder o controle de suas emoções. Cumprindo o que o profeta Isaías prediz, Jesus ele foi conduzido por seus algozes e na maior parte do tempo se portou de forma silenciosa, sem abrir a boca para se autodefender. Mesmo porque, se Jesus ele se utilizasse de argumentação humana em defesa própria, tiraria de Deus Pai a legalidade de agir em sua defesa para, de forma visível, por meio do tremor no solo, da escuridão às 15 horas, no meio da tarde, e da ressurreição de algumas pessoas que apareceram e foram vistas na cidade de Jerusalém, demonstrar que Jesus, de fato, estava sendo condenado na condição de inocente. Jesus ele se deixou ser afrontado, escarnecido, zombado, esbofeteado, cuspido, recebeu o desprezo das pessoas, passou pelo vexame de ficar semi-despido, recebeu uma coroa de espinho e foi crucificado entre dois ladrões. Mas nada tirou seu equilíbrio, nada lhe fez perder o controle de suas emoções. Percebe-se que nos mínimos detalhes, Jesus, por ser um ser humano cheio do Espírito Santo, ele conseguiu manter o domínio próprio, manteve o controle de suas emoções, e no momento no qual ele proferiu palavras durante o seu julgamento, diante do tribunal religioso, diante do tribunal político e do júri popular, Jesus o fez para não infringir a vontade de Deus de que as autoridades elas devem ser respeitadas. Foi pelo fato de Jesus conseguir gerenciar as suas emoções e extrair força por meio da sua fé sobrenatural no poder de Deus Pai, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. O mesmo ocorrerá com os servos e servas de Deus que se comportarem à semelhança de Jesus, suportarem em silêncio as afrontas e as humilhações no percurso da vida terrena. A expressão Deus meu, por que me desamparaste? Uma das últimas frases ditas por Jesus na cruz, comprova a profunda dor sentida por Jesus ao receber sobre si o pecado de toda a humanidade e sentir como que um enorme abismo separando-o de Deus Pai. Pelo brado, era como se Deus Pai ele virasse as costas para Jesus e Jesus o visse se distanciando daquele cenário desumano, no momento que, de acordo com os cientistas, Jesus sentia câimbras, fortes dores pelas feridas no corpo, provocada pelos ossos fixados nas pontas do chicote que foi utilizado para açoitá-lo e pelos pregos que vazaram seus braços e suas pernas. Jesus sentia fortes dores pelas contrações musculares, pela posição desconfortável na cruz e pela pressão psicológica estarrecedora. Seu controle emocional permitiu proferir perdão aos seus algozes, anunciar o acesso ao paraíso às pessoas que se arrependeram de seus pecados e a fazer ainda uma última oração dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A fé e a confiança em Deus nos terríveis momentos de adversidades é a garantia da vitória em Cristo. É nos momentos de adversidades que o cristão comprova de fato que ele é ou não fiel e comprometido com os propósitos de Deus para a vida humana. A solidez espiritual garante ao cristão estabilidade emocional, lucidez mental e a preservação das convicções cristãs intactas. Ciente de que o inimigo anda ao derredor como leão, buscando a quem possa tragar, é importante que o cristão, nos momentos de adversidade e aflições, mantenha a lucidez, mantenha a calma, respire, oxigene o cérebro, pense, raciocine
para somente depois responder ou reagir de acordo com o padrão bíblico que deve ser vivenciado de forma prática por todo cristão genuíno. Se mantenha vigilante para perceber e discernir as verdadeiras intenções do inimigo nas recompensas que ele vier te oferecer. Não retroceda, pois a sua perseverança e a sua resiliência em aceitar e absorver a vontade de Deus para a sua vida te dará as condições necessárias para você gerenciar as suas emoções em meio às adversidades, sem que você perca o foco da sua missão em conformidade com os propósitos de Deus para a vida humana. Diante das pressões físicas e psíquicas da vida, procure agir como o Mestre Jesus e você nunca perderá o seu foco. Não ignore seus sentimentos, mas também não se deixe ser dominado por eles. Em Cristo você pode gerenciar bem suas emoções e ser mais do que vencedor em tempos adversos. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.